Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Porque ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparastes? Todos nós, pelo menos eu e muitas pessoas que eu conheço, gostam de histórias e histórias de super-heróis. Uma das histórias que eu gostava quando eu era criança, e o meu herói favorito na minha infância era o Superman, e isso pela brilhante atuação do ator Christopher Reeve naqueles filmes, especialmente os dois primeiros. O personagem Superman foi criado em 1938 e foi evoluindo no decorrer do tempo. Mas com o tempo ele também perdeu a sua popularidade, porque ele não tinha pontos fracos. Era algo irreal. Então com o tempo foram se mostrando vulnerabilidades de Superman. A primeira foi a Kryptonita, um tipo de meteorito que veio de Krypton e que tirava as forças dele. Sua outra vulnerabilidade era a sua preocupação com as pessoas. Sempre que ele estava lutando, seus inimigos atacavam as pessoas e assim ele ficava em desvantagem. Ainda assim ele continuou perdendo a popularidade, e no ano de 1992 a DC Comics publicou A Morte de Superman. E a razão pelo que isso foi necessário é porque fraqueza faz parte da experiência humana. Nós envelhecemos, sofremos decepções, somos traídos, nos frustramos com as pessoas que são importantes para nós. Talvez uma das maiores limitações dos pregadores seja exatamente mostrar a relação e a identidade de Jesus conosco. Apresentamos a divindade de Cristo, seu poder e sua santidade. Jesus não comete pecados, multiplica os pães, transforma água em vinho, cura doenças, ressuscita mortos, acalma o mar. Quando olhamos para esses fatores, achamos que estamos num patamar tão longe que temos dificuldade de nos conectar com Jesus. Certa vez eu estava no devocional com a minha família falando sobre o sofrimento de Cristo, e durante a discussão, naquela época, um dos meus filhos disse: mas para ele era fácil porque ele era Deus. Aliás, meu filho ele é fã das histórias da Marvel e não da DC Comics. E na DC Comics o favorito dele é o Arqueiro Verde, porque esses heróis são mais humanos, são mais reais. Mas quando nós lemos a narrativa de Isaías 53, quando lemos a descrição que Paulo faz em Filipenses capítulo 2, somos apresentados não somente ao Cristo divino, mas um Cristo humano. Paulo em Filipenses 2 ele diz: tenham vocês também o mesmo sentimento que Jesus teve, que sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se desapegou da divindade, ele se esvaziou, ele tomou a forma de servo, e sendo servo ele se fez igual aos homens, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. A grande beleza da história da redenção está exatamente na humanidade de Cristo. Jesus redime nossa história porque ele se identifica com todos os aspectos da humanidade. Ele tem fome, sede, se cansa, se entristece, fica irado, se frustra, tem medo, sofre traumas, é abandonado, zombado, é tentado. E ele tem que lidar com aquela última experiência humana, que é a morte. A morte é a última de todas as dores, dos traumas e do que significa ser humano.
A morte é que faz as pessoas buscarem a Deus, mas é também o que faz as pessoas odiarem a Deus. Quando lidamos com a morte, perguntamos por que Deus permitiu que isso acontecesse. E essa é a pergunta de Jesus na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o grito do povo judeu no cativeiro, o grito de Auschwitz, o grito do marido que perdeu a esposa para o câncer, ou do pai que perdeu o filho para uma doença rara. Esse é o grito da esposa que vê seu marido morrer de forma repentina, ou da mãe solteira nos morros e nas periferias vendo seu filho morrendo como resultado de uma bala perdida. Esse é o grito esse ano de milhares de famílias vendo seus queridos morrerem vítimas do Covid. Se quisermos entender o que é a nova humanidade que Deus está criando, temos que caminhar com Jesus no deserto, entrar com Ele no barco, sentar ao seu lado na mesa, mas também temos que acompanhá-lo até a cruz e ver Ele gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus redime a humanidade não como um Deus impiedoso agindo de forma arbitrária dos céus, mas assumindo todos os desafios de vivermos neste mundo. Ele não deixou de ser perfeito, nem de ser divino, mas isso não o impediu de sofrer o mal, isso não o impediu de lidar com a dor e com a solidão. E por isso Ele é o Deus que nós precisamos, o Deus conosco, o Deus que sofre, o Deus que morre. É na morte de Deus que a semente da vida eterna é plantada, que a humanidade é resgatada e que nossa dor passa a ter sentido. Jesus sofreu, então você vai sofrer também. Ninguém sai ileso dessa vida, porém mesmo em nossa solidão, não precisamos ficar sozinhos, porque Ele se identifica com cada um dos nossos sofrimentos na experiência humana. Seguir Jesus é de fato abraçar a humanidade, é encontrar beleza e sentido mesmo na morte. Isso nos liberta para não precisarmos ser super-humanos. Somos uma raça marcada por tragédias, doenças, pela maldade que nós mesmos causamos e que é causada a nós. Porém, quando encaramos e reconhecemos o destino que acompanha todos nós, e quando nos identificamos com o Deus que submeteu a tudo isso, sem contudo se render à corrupção e à maldade humana, descobrimos que nos identificar com Deus que sofre, com Deus que morre, é ter em nós a semente da vida do próprio Deus. É a partir daí que saímos da solidão para a comunhão, da dor para o consolo, do cansaço para o descanso, do desespero para a esperança, do trauma para a cura. Deus não é um Deus que mata, Ele é o Deus que morre. E ao morrer, Ele é o Deus que dá vida, e vida é abundante. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras